Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Casal Educação Financeira. E hoje vamos trazer um assunto muito interessante: signos e o dinheiro. Por um acaso você sabe qual é o seu signo? Você tem ideia se ele é um signo que se conecta com o dinheiro ou não? E nós trouxemos aqui para falar sobre esse tema a nossa querida Paula Micais. Seja muito Obrigada, Dani. bem-vinda. Obrigada, Mário. Muito feliz, viu, Seja em estar bem-vinda. aqui. Ainda mais com um assunto tão, às vezes até polêmico, É mas é verdade, muito interessante, é né? verdade. A Paula é publicitária de formação, mas também se tornou astróloga, terapeuta e agora está para lançar um workshop fantástico, mas eu não vou falar sobre ele agora, não vou dar spoiler, vou esperar um pouquinho para vocês entenderem e ficarem com gostinho. Paula, bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada, Mário. Bom, os signos, cada um traz, né, uma energia, a gente fala de arquétipo, e também tem as casas astrológicas, os planetas, que na junção toda a gente consegue identificar a relação com o dinheiro e principalmente com o propósito. Então, tem muita coisa aí no mapa astral que a gente consegue detectar através, né, da análise a ligação com o dinheiro, com a família, com parceiros também, para a tomada de decisões. Opa. Olha lá. Então eu, educador financeiro aqui, quero saber, ter dinheiro está escrito nas estrelas? Tá, Mário. Dá pra gente ter Opa! vários caminhos aí através do mapa astral, viu? E aí, qual o direcionamento? Eu quero saber o meu aqui, eu quero buscar o dinheiro, lembrando que dinheiro é um meio de realização, mas que a gente pode realizar muita coisa, hein? Então, Então, né, trazendo essa questão do meio de realização, por isso que eu sempre começo a análise do mapa pelo propósito, para ver se a pessoa está conectada, né, com a profissão dela. E a gente pode também trazer isso para as crianças, os adolescentes, na decisão, né, da carreira, no tipo de educação, no tipo de ensino da escola, se é mais criativo ou mais tradicional, para através do perfil, né, de cada um. E isso a gente consegue identificar através do sol, que fala muito da nossa essência, né? O signo solar é o nosso signo principal, que a gente fala, na data tal, então eu tenho o signo solar em tal, né, posição. até porque também não adianta ter um caminhão de dinheiro se eu não sei para onde eu vou, ou não sei o Exatamente. que eu Se não é faço com ele, feliz, né? né? Feliz, é Não verdade. tenho relacionamentos, não sei qual o caminho, qual minha missão, né? Exatamente. Ah, Paula, tem aqueles signos que a gente pode falar assim, esse signo aqui é mais ligado ao dinheiro, esse aqui é mais Tem. ligado ao trabalho, esse aqui é mais ligado às emoções. Como é que Então, a funciona? astrologia, ela está baseada, né, nos 4 elementos. Então, na água, terra, o fogo e no ar. Então, os signos de terra, né, são mais ligados ao dinheiro, que é touro, virgem e capricórnio. E o Nossa, Mário aqui é capricorniano, está na atividade certa. com ascendente em Em touro. touro, então, Então, totalmente ligado ao dinheiro. beleza, Aqui, beleza, a entendi. especialidade tá aqui, gente. Vem. E lógico, cada um, né, eu falo na sua função. Então, o taurino, por exemplo, ele gosta muito do conforto e de viver as coisas da terra. Por isso que associam muito à comida, aos prazeres, né? Porque ele Entendi. gosta de aproveitar o bem-estar da terra. Para ele aproveitar, para ter o conforto, ele precisa do dinheiro, Então né? vamos lá. Eu vou Então, fazendo vamos. alguns links aqui que eu acho que é bacana, né? Se a gente for pegar o primeiro signo que é Áries, né? O ariano, como é que ele lida com essa questão do dinheiro? É meio que assim, né? Planejamento zero. Eu quero agora Ele é e mais vou gastar. impulsivo, né? Então, a vontade dele tem que prevalecer. Mas eu falo que o ariano, ele tem o grande ponto, né? É a coragem. Tá, Então, para empreender, para um investimento mais arriscado, né? É um ótimo líder também. Então, eu sempre gosto de ver a parte mais positiva, né? Então, tem a parte difícil no trato, muitas vezes, porque tem que ser muito do jeito dele.
mas ele tem essa força de liderança, de ação, de resolver as coisas. Então, acho que assim, pessoal, o que é importante é a gente pegar essas características dos signos e, obviamente, a gente traçar um planejamento com base nelas para que a gente consiga atingir os nossos melhores objetivos, né? Então, assim, se o ariano tem esse ímpeto de ser o primeiro, de ser um empreendedor, nananana, Tem que usar isso. tem que É um usar recurso. de maneira Exatamente. positiva, Tá na né? essência da pessoa, né? Exatamente. Então, usa essa energia, essa força para ter o próprio negócio, né? Para liderar uma equipe, para ter coragem de investir em algo mais arriscado. De repente, é uma força bem positiva aí do ariano. Sempre com base em orientações, né, Mário? Já trouxemos isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Não faça nada sozinho. Não faça nada sozinho, mesmo sendo um ariano. E a ariano também tem uma força produtiva muito grande. Então, de repente, é importante ver a posição do planeta também, se tiver algum planeta no signo de Áries, para ver qual a função, né, e qual a posição da casa astrológica que vai potencializar essa energia de ação e de coragem. Legal. Então, os arianos, fica a mensagem, né? Porque eles são excelentes geradores de riqueza. Isso, exatamente. Bora se educar financeiramente. Com ação, com força de ação, força. de liderança e coragem. E aí, bora se educar financeiramente para que todos esses retornos, né, todas essas conquistas sejam sustentáveis, Direcionadas, né, Isso, planejadas. exatamente. Sem o impulso daí que a parte seria negativa Entendi. em relação ao dinheiro, né? E os taurinos gastam muito em comida? Conta a verdade isso. Então, os taurinos gostam do dinheiro, né? Então, por isso que eles trabalham muito também em busca, né, do conforto. E aí, ele gosta de comer, ele gosta de passear, de viajar, de ter uma casa confortável, né? Então, o conforto. Status, não. É mais Não conforto. É mais o conforto, Tá, né? O taurino, ele preserva aí o bem-estar dele. entendi. Então, Dele e da assim, família não é muito egoísta, mas é no sentido de estar bem, né, no seu ambiente, no seu trabalho, na sua casa. Então, e eu acho que é o que é importante, taurinos. Vocês têm que usar essa energia da terra, né, da materialização, isso. né? E por isso os taurinos trabalham muito, muito, porque ele quer alcançar o objetivo. Então, ele é de terra, então ele traz um pouco dessa questão do planejamento, de se estruturar para chegar no objetivo de vida. Eu quero ter uma casa, quero conhecer o mundo, quero ter o carro tal. Então, ele cria algumas metas, e é importante, é um perfil, né, para alcançar através aí de muito trabalho. Esses pra ter objetivos. Os Viu objetivos. minha ascendência em touro? Ah lá, tá vendo? O Mário tá Não, totalmente conectado. totalmente conectado. Capricórnio e touro. E olha só, né? São planejadores, Muito, né? São muito. planejadores. Isso eu acho que é muito importante. É. É você usar a energia do planejamento, que o Mário é muito planejador, para exatamente atingir. Porque o que a gente fala que muitas vezes as pessoas não atingem seus objetivos Por falta de planejamento. por falta de Exatamente, planejamento e de clareza aonde elas querem chegar. E nisso, o taurino ele Isso. tem muito claro aonde ele quer Ele chegar. tem um foco. E sempre é voltado para o aspecto pessoal, né? Diferente de alguns signos que focam realmente no trabalho. Tá. Então, o taurino, ele trabalha para alcançar o objetivo pessoal. Pessoal. Beleza. E o próximo? Gêmeos. Isso é o meu ascendente. E aí? A qualidade de Gêmeos ser muito adaptável, flexível. Então, ele consegue exercer várias funções. Porém, no aspecto negativo, ele não traz tanta profundidade. Então, ele perde o interesse muito rápido. Então, ele começa a estudar, por exemplo, astrologia, depois, cansei. Então, eu vou estudar agora, sei lá, algum esporte. Ele vai mudando o assunto, até os grupos, ele precisa desse movimento. Porém, em relação ao trabalho, ao dinheiro, ele se adapta a várias circunstâncias, ele consegue trazer soluções inovadoras, flexíveis, ele não fica apegado. E tem o ponto dele gostar de estudar.
porque ele Isso é verdade, eu sou muito assim, gosta né? bastante. Pouquinho, né? Pouco, eu estudo De pouco. assuntos bem variados, né? Isso, Então, exatamente. Não. Exatamente, está me descrevendo o aqui. ponto forte também de Gêmeos é a comunicação. Tem uma habilidade aí para se comunicar. Também, se comunica muito. Muito. Gosta de falar, fala, né? A Dan tá bem no ascendente, né? Esse é meu ascendente. Não, e é interessante porque assim, eu tenho um cunhado, irmão do Mário, que é geminiano. 2, né? É. Na verdade, eu tô falando mais do Beto, porque o Beto é o... Não, o Joca também, né? É, Joca os também é dois. blá, 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 É. blá, blá, blá. Nó- Adoro uma conversa e trabalho com o quê? Com vendas. É, Então, se tem você tudo a é ver. geminiano, aproveita essa habilidade Isso, da essa parte comunicação, da comunicação. né? E Eu ganha sempre dou o dinheiro meu com isso. exemplo. Eu tenho Gêmeos na casa 5, que é a casa dos prazeres, dos hobbies, das paixões. E eu adoro estudar também assuntos variados. E ainda tenho o planeta Mercúrio, que é da comunicação, nessa casa. Então, sempre eu tenho ligação com a comunicação. Então, assim, a publicidade, estar aqui, tudo isso tem muita relação com esse Mercúrio Com em esse Gêmeos. Mercúrio Eu em falo, nunca Gêmeos. vou deixar a parte da comunicação. E também de sempre tratar de vários assuntos. Então, Ai, deixa eu ver. olha lá. então, aqui. Eu vou Todo colar, eu vou colar. Vai, Deixa eu vai. ver se eu tenho alguma coisa em Gêmeos, aí em Eu Marte. também vou ver aqui. não, o seu acho que é Mercúrio em Capricórnio ou Escorpião? A gente tem que ver qual para Ah, saber dessa Mercúrio, parte da Capricórnio. comunicação. Mercúrio. Mercúrio. Não, é Capricórnio. Mercúrio. Mercúrio, Capricórnio. Meu é Libra. Olha lá, Capricórnio. Então, o Mário Meu é tá Libra. comunicando do dinheiro e a Dani tá conectada à essência. Então, daí tem outros aspectos, né? Sim. E é importante a gente ver também onde está Gêmeos no mapa astral, na mandala. Ah, tá. Hum. Meu Que o Gêmeos seu tá na em casa 1. Saturno na casa 1. Na casa 1, É, né? casa 1. E o qual Mário é? tá na casa do ganho de dinheiro. Então, tem Opa. que explorar a comunicação como ganho de dinheiro. E Gêmeos na E casa a 1. Dani, a comunicação é a sua grande força de expressão. Também Aqui as tá. pessoas te enxergam assim, nossa, ela Entendi. fala bem, É, ela se envolve com várias coisas. que interessante. Olha só, gente. Então vocês percebem que quando a gente fala de signos, vai muito além, Muito além, não é só o Muito signo além. solar. né? Não é E outra coisa também, né, Paula? Não é a previsão do que vai acontecer amanhã. Não é a previsão do que isso. vai acontecer na semana que vem. Não é isso. É o que eu faço, gente. né? Toda semana eu gravo até energias da semana, que isso vale para todo mundo. Então é a posição da Lua, em qual planeta está, qual é o signo da semana, porque isso já traz uma energia para todos. Aí Certo. depende, se for uma energia que está bem direcionada para os taurinos. Lógico que os taurinos vão sentir mais. Vão se beneficiar Né? mais. Então, assim, se você conhecer um pouquinho da estrutura e principalmente conectar com a Lua, porque a Lua muda semanalmente, aí você já consegue identificar algumas coisas. Então, a gente vai entrar agora na Lua minguante. É uma semana para ficar mais em recolhimento, para silenciar, para fazer um planejamento. Então, todo planejamento, por exemplo, de empresa ou da vida, faça na Lua minguante. Olha aí, dica. Aí depois a Olha gente que entra na Lua interessante. nova. Fala, não pode abrir nenhum negócio, por exemplo, na Lua minguante. Não é bom. Sim. Deixa pra Lua nova. Tá. Mudança de casa, sempre Olha que legal. espera passar a Lua minguante pra mudar na Lua nova. Calma que nós vamos voltar nisso. São energias. Energia. Isso, né? energias da semana, eu chamo, mas que vale aí pra todo mundo. né? Vamos voltar nisso. Vamos voltar nisso. Interessante. Vamos Se avaliar conectar mais. O nosso Não, e a- dia a dia com base nisso. até. nosso dia a dia e os nossos ensinamentos, né? sim. As nossas mentorias, Sim. né? Direcionando o plano de trabalho Com É, isso. tem tudo a ver. com a energia a favor. É, exatamente. Opa. E, Paula, então, aqui, só pra gente Gêmeos. encerrar Gêmeos, Comunicação, use- flexibilidade. use essas habilidades É. pra você ganhar dinheiro na sua vida. Próximo. Próximo, câncer. Água. É água. Então, os signos de água, né, são mais criativos. A gente tem que explorar isso. E o canceriano, ele traz muito da bagagem familiar. Então, Tá. tudo aquilo que ele aprende na infância, os valores, os ensinamentos da família, dos antepassados, ele traz para a realidade dele, do ganho de dinheiro, da estrutura de vida.
Então, ele Certo. usa muito a estrutura dos pais como uma Referência. referência Referência. para o ganho de dinheiro e para a busca do trabalho. Como um gestor tem uma tendência a ser mais acolhedor, né? E valoriza mais a família do que o trabalho. Então, também é como o taurino, aquele objetivo mais pessoal, o canceriano, ele quer proporcionar um bem-estar da família. E aí eu fico pensando aqui, você que vai me dizer se conecta ou não. São ótimos, então, para empreender em família, Sim. né? Ter uma empresa familiar. São ótimos também para trabalharem com algo que se remete à família, Isso, ao passado. ao passado, né? Então, isso. trazer esse tipo Sempre o de... canceriano está muito ligado ao passado. Agora, cancerianos, vamos chamar a atenção aqui a uma questão muito importante dentro da área das finanças. Normalmente, nós já trazemos conosco uma série de crenças Isso. financeiras e outras também, mas aqui o nosso foco é o dinheiro, dessas crenças financeiras que a gente traz através dessa hereditariedade, a gente traz também muito das nossas experiências, até 7 anos de idade, que é o que eu sempre falo, que é ali É. que vai fixar no nosso inconsciente. Então, olha só, faça uma revisitação à sua infância, à sua história de vida, para você entender se você não está reproduzindo padrões que não são tão positivos em termos Isso de é bem prosperidade. forte para o canceriano. É um ponto que tem que cuidar, né? A gente fala da criança interior, Aham. tem que entender algumas crenças limitantes para não realmente... Não ficar reproduzindo padrão. Exatamente, isso. Gente, vocês estão falando aqui e minha cabeça A cabeça vai. tá borbulhando, porque, olha só, a gente acaba direcionando orientações de uma forma mais generalista, Exatamente. né? Mas quando a gente começa a aprofundar o olhar ao ser humano que está na nossa frente, né? Mas a gente tem a questão do perfil comportamental financeiro, tem a parte do, como fala, até da carreira, né? Do que motiva a carreira, a âncora de carreira, Uhum. mas vai muito além disso. Muito além. Sim, E, sim. Dani, Eu aí sempre falo, Mário, assim, a que o gente- mapa astral, as pessoas, né, têm até uma crença limitante de achar que é alguma coisa religiosa ou ligada à espiritualidade. E, na verdade, ele traz uma direção, ele é um autoconhecimento, né? Ele aprofunda em todos os aspectos Sim. da vida. Então, o que eu falo não é só o signo solar, né? Quantas coisas nós falamos aqui que podem direcionar a pessoa na escolha da carreira, Sim. ou, né, no propósito de vida mesmo, né, do que acolhe ela, que a gente vê muito a lua, do que faz sentido, né, que está muito além do ganho de dinheiro, como, né? E porque tem nas nossas mentorias, né, nos nossos processos, até tem momentos que a gente vê a pessoa mais focada no passado, tudo. Isso. E aí a gente vai com aquela conscientização que não, o passado já foi, não consegue mudar, tal. E tem que olhar para o futuro, definir o futuro e focar no presente. Isso. Ok, isso do dia a dia, uma coisa mais, não sei se é material ou racional da coisa, ok. Mas pôr em a prática, forma né? de você amadurecer esse cara, né, ou trabalhar essa pessoa, é totalmente diferente, por exemplo, para um canceriano. É um caminho terapêutico, eu falo, porque é a essência dela. Então, ela não vai mudar, Sim. né? Sim. Então, você tem que adaptar até a forma de conduzir isso para que ela entenda que é uma crença limitante e faça um movimento de mudança para o bem dela, né, no caso. E da mesma forma que temos as crenças limitantes, nós temos as essências que nos fortalecem, né? Exatamente. Então também essa hereditariedade, poxa, da onde veio essa força, essa vontade de trabalhar valorizar a favor né? essas habilidades Exatamente. a seu favor para esse caminho, esse novo caminho, essa prosperidade. Exatamente, é isso. Então, cancerianos, prestem atenção nisso e também numa coisa que eu acho que é bem bacana.
tá? Comprinhas por impulso para agradar as pessoas que se amam. Adoro Porque, os presentinhos. nossa, como o canceriano adora comprar Adora presentinhos, presentear. não é? Não é? Então é isso aí. E que não tem nada de errado. Não, Só coloque no seu orçamento para você exatamente. garantir essa realização é Exato. nesse de ponto que eu ia presentear as chegar. pessoas. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar. Não é errado e não é ruim. Basta você. Que faz bem, né, para o canceriano Exatamente, fazer faz isso. bem, ele precisa disso. Mas, de novo, dentro de um planejamento, de um orçamento. Isso. Próximo. Leão. Uau! Ah, Bom, Leão, eu falo que ele só trabalha com aquilo que ele se apaixona. Tem que ter paixão, tem que... E eu falo que o leonino, falam muito do egoísmo, né? Mas ele tem um brilho próprio. Então, ele tem que trabalhar com a imagem dele. Ele tem que explorar isso, a força também que ele traz, que é a energia do fogo, de autenticidade. E também ele tem um coração muito generoso, né? Nos aspectos positivos. No negativo, ele pode ser egoísta, ele tem uma dificuldade de ser comandado, né? uhum. Então, por isso que eu falo que ele se dá bem trabalhando sozinho e Tá. explorando a autoimagem. Mas também ele tem que estar alinhado a isso. Entendi. Senão, ele se perde, ele acha que ele não é capaz o suficiente. Gasta muito dinheiro com coisas que tragam status e aparência? Sim, tem esse foco. Tá. Então, uma necessidade de alimentar essa autoestima, é isso? Isso, que na verdade, no fundo, é uma fraqueza. Então, ele coloca a sua força investindo nisso, Entendi. né? Então, Como uma proteção. Olha só. Então, leoninos, vamos lá? Vamos usar aqui a sua habilidade para você potencializar toda essa força, esse fogo que você tem dentro de você, Isso. para você lutar, para você empreender, para você crescer. Mas vamos pensar que e que você tem o direito, sim, você tem todo o direito ao automerecimento de tudo que você atingir, mas vamos pensar que é necessário, além disso, também pensar em coisas que vão construir um futuro mais tranquilo para você, né? Então, por mais que você queira o carro, o status, o apartamento, isso, aquilo, lembra que você pode ter tudo isso e também ter a sua independência financeira. É Ponderação. Ponderação. Normalmente, assim, os famosos têm signo em Leão ou tem vários planetas em Leão. Tá. Tem essa questão dessa necessidade do público. E aí é que tá a questão, né, Paula? Ok, sem problema nenhum, que a gente sempre fala, né? Da educação financeira não é escassez, não é você deixar de fazer o que você gosta, o que você quer. Também, viu, taurinos? Podem comer, comprar, tudo que vocês querem. Mas pensem no futuro. Planejem também o futuro, né? Porque ele vai chegar para todo mundo. E não, eu falo pro leonino, não pode trabalhar com algo que ele não gosta. Não dá para trabalhar por dinheiro, por exemplo. Não pode. Então é isso. Não funciona. É sobre isso. Próximo. Virgem. Uau, do meu filho. E aí? Tem tudo a ver com a parte financeira, né? É bem importante, o dinheiro é bem importante para o virginiano, né? Ele também tem essa questão da organização, da determinação, do planejamento. Porém, às vezes, ele fica só nisso. Ele esquece do resto, esquece da família, que ele tem que viver outras coisas com o foco total aí para o dinheiro e para o trabalho. Então, ele é muito determinado também, é muito da terra. Tem um lado de virgem também que é muito conectado a trabalhos ligados à terra. Plantio, agricultura. E também para a parte de artesanato. Que legal. É algo que o virginiano gosta. E essa parte da organização. Então, o virginiano, primeiro, ele precisa estar com tudo em ordem, organizado. Se sai um pouquinho fora, ele tem a dificuldade de
Mas eu adequar. conheço alguns virginianos que são um pouco bagunceiros. É? Conta isso pra mim, Paula. Como é que funciona isso? Mas é interessante o seguinte, isso eu tô falando porque eu convivi com pessoas assim, eles são bagunceiros, mas eles se acham dentro da bagunça deles. Se você tirar um coisinho que seja do meio da bagunça, ele vai falar, cadê Cadê? aquilo Então, que exatamente, ele cria um universo. O virginiano tem muito de criar realmente o universo dele. Então, pode ser na ordem dele. Dele. Ou então, eu sempre falo que o signo, ele tem a distorção, Uhum. que normalmente vai para o signo oposto. E aí traz a bagunça, a coisa mais leve, sem muita ordem, né? Então, É, pode ser e por nesse outro lado, às aspecto. vezes você tá numa bagunça interna, né? E aí Exatamente. você acaba bagunçando o externo. Viu? O Rafa no dia a dia, entendendo o Rafa como ele é, É, né? estamos Pronto. entendendo ele como ele é. Entendendo ele. É, mas é isso mesmo. Desde pequenininho, ele nunca ninguém ensinou. Era dele. Ele arrumava os carrinhos dele e tinha uma ordem lógica nos carrinhos. No mundo dele. No mundo né? dele. Exatamente. Eram os carrinhos menores na frente, os maiores atrás, É isso os aí. que eram iguaizinhos, todos eles, um do lado do outro, depois os outros. Era isso. tudo assim. Não era carrinho bagunçado, É isso. né? Então era engraçado isso. Isso era dele, né? E agora ele tá nas finanças. Tá nas finanças. Tá na área e justamente organização financeira. Tá no isso. Tem financeiro tudo de a empresa. ver. né? É bem conectado aí com o signo. E olha que interessante você falou, né? De trabalhar com alguma coisa voltada para a terra e tal. Hoje ele está trabalhando numa empresa que gera energia solar. Ah, então, tudo assim. a ver. Tudo a ver. Tá Né? conectado. Tá Muito, conectado. muito. Tá conectado. Porque tem essa Bacana. ligação realmente do cuidar da natureza. O Olha. contato com a terra. Ele Olha é só. muito terra. Entendi. Tudo a ver. Olha que legal. E agora a gente Chegamos vai no no céu, signo mais Dani. legal, mais 10 top das galáxias. Libra. E aí, conta falo que agora. Libra- Agora Eu o vou Mário fazer vai minha falar. avaliação Sim, aqui. não, sim. A não. Librianos precisam de conquistas. Ele tem que ter a sensação de conquistar algo. É verdade. Senão não tem sentido. Então, também tem que ter a conquista ao dinheiro, a conquista ao bem-estar, né? E depois tem o senso estético do libriano, que é muito apurado. Então, a gente falou, né, da questão da beleza, assuntos relacionados à arte, à cultura. Libra gosta bastante. Mas acho que o ponto principal é isso, conquistar. Tem que ter um desafio no processo, E a todo momento. a todo momento. Não pode ser, conquistei, tô feliz aqui. Não, Não. a todo momento. E aí, a não acomodação. não para. É isso. É isso, não para, não vai entendi. parar. Eu tô, aqui, Não eu vou tô parar. cansada, não vai parar. Não vai parar, Vai não vai parar. parar. Então, E sempre mais, sempre mais. É, sempre, né? Não, melhor. então tá, eu vou respirar fundo e vou Respira, continuar. Mário. E é verdade isso. Não, é imagina verdade. Libra com gêmeos. Então, assim, É. ela busca, né, vários assuntos Isso. e ainda tem a questão da conquista. Então, ela vai se aprofundar, ela não vai ser... A questão de vários assuntos, o ponto é que na mesma frase. né? Exatamente. Ó a terapia de casal aqui no podcast. Mas, não, mas é verdade isso. isso. Mas gostei da parte conquistas. Então, acho que, né? por exemplo, que é o numa que eu falo, ela é empresa- minha foguete. Então Né? é isso. Ela é que impulsiona todo o nosso propósito. Eu planejo e ela Ela impulsiona. não vai se acomodar jamais. né? Jamais. Então, Sempre tem uma coisa Tamo nova. junto. Tamo junto. isso. E eu olha lá. acho. Funcionou a terapia. Funcionou. E eu acho que isso, Paula, é o que me moveu muito. Tanto a minha transição de carreira, que foi algo que ocorreu há não muito tempo Sim. atrás, né? Há 6 anos, mas também que me moveu a me manter saudável mesmo com a doença que eu tenho, Exatamente. né? Você sempre busca É. algo para É. melhorar, para
te ajudar no processo. Exatamente, exatamente. É isso. Então, para quem não sabe, eu sou portadora de esclerose múltipla já há 20 anos. E, assim, passei por muitos altos e baixos, muitas oscilações, muitos surtos e etc. Mas estou aqui, eu acho que é muito por causa disso, porque eu sempre busco. E você nunca se entrega, assim. Nunca me Eu entrego. convivo com a Dani Há desde muitos quando? anos. 2009 que a gente... Desde 2009. E desde nunca 2009. você usou isso como num papel de vítima De ou... muleto, alguma coisa assim, né? É, exatamente. Eu acho que é por conta deste meu traço de sempre estar exatamente. buscando alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa que funcionava e funciono muito bem quando eu tenho uma meta. Eu preciso isso. ter. Eu preciso ter um projeto. Libra precisa É. Minha ter vida um é feita de projetos. Exatamente, é isso. Né? Esse é o grande ponto. E às vezes eu me canso. Né? Do tipo, ai, não, agora eu vou dar um tempo. Vou inventar mais uma coisa. Vou inventar mais uma, mas eu isso. invento. No fundo, se eu não invento, mas isso inventam também pra mim. motiva, te faz bem. Então, pro libriano é isso, precisa desse movimento. O verbo libriano, conquistar. Conquistar. Show. Bora lá. Próximo. Escorpião. Todo mundo tem um certo preconceito ou receio com escorpião, né? Tem, mas eu conheço vários que... Não, eu falo, escorpião tem uma força de transformação muito grande. Ele traz uma certa frieza no trato, porque ele talvez até lide com as questões com mais frieza, como uma defesa. Tá. Né? Então, mas ele consegue ressignificar muito. E aquilo acaba ali e ele já parte para a próxima. Né? É frieza ou é objetividade? Os dois, né? Os dois. Mas para quem tá de fora, às vezes passa uma certa frieza, da frieza. né? Mas é como o escorpião consegue lidar com os problemas e com as questões. No fundo, ele pode estar lá se remoendo, porque também é um signo de água. Mas a gente fala que é uma água mais fria, uma água sólida, em estado sólido. Então, oscila. Então, dentro ele tá lá destruído, mas fora ele se mantém, principalmente diante dos problemas, né? Em relação ao dinheiro, o escorpião, ele faz parte da casa 8, que trata muito de heranças, de um dinheiro que, né, vem do outro. Pode até ser um dinheiro através da loteria. Então, eu sempre olho muito para a casa 8 aí de escorpião, no ganho de dinheiro, ou se a pessoa talvez... por exemplo, vai viver de herança ou vai ter um problema familiar em função do dinheiro, né? Tá. Então tem essa ligação aí de dinheiro forte no signo de escorpião. Tá. E acho que a palavra escorpião, de uma forma geral, é intensidade. Então, quando faz as coisas, é tudo muito, muito, muito. Que pode até extrapolar no ponto... Ele tem escorpião. Ele tem várias coisas em escorpião. E ele é assim mesmo. Eu falo até pra ele, falo, Mário, não precisa ser tão... porque assim, se ele come, por exemplo, um exemplo bobo, mas é assim, o bolo não é um pedacinho, é o bolo inteiro. Se eu vou jogar... Por exemplo, vou jogar beach tênis, é o dia inteiro de beach tênis. É o torneio inteiro de beach tênis. E olha que interessante, né? Medida. O escorpião tá no eixo oposto aí a touro. Então, o touro, ele precisa da estabilidade. O escorpião já tem a palavra, né, da transformação. Porém, né, que nem você falou, o bolo inteiro vai pro touro, que é aquela coisa, né, da compulsão, que é um pouco do touro. Então, por isso que é sempre importante a gente identificar o signo oposto também. Olha, tá? Isso tá vendo? Por isso que no mapa astral a gente consegue se aprofundar muito mais. Né? Muito cruzamento, né? Muito. Para entender até como você se lida, como você lida com determinadas situações. Exatamente. Né? Porque realmente, na execução de um plano, você vai vem a frieza. Né? Agora, na hora de compartilhar algo mais humano,
aí é uma manteiga derretida. É água então. total. É água total. É água total, exatamente. Por É. isso que eu falo, a junção, né? São vários Disso. elementos. E o Mário tá com a Lua em Escorpião, então a Lua também traz esse aspecto da sensibilidade. Uhum. Então tem um lado intuitivo de Escorpião, que o Escorpião também, o ideal, né? É que ele mergulhe muito nas águas, que a gente fala, nas águas internas, Uhum. de autoconhecimento, das questões emocionais, psicológicas, para até conduzir a vida. Senão ele não consegue caminhar bem. E por isso, Paula, que a gente está aqui, né? E a gente se conectou, né? Uniu força, porque essa linha que fazia sentido para mim. Só o planejamento financeiro, né? É muito pouco, né? Muito raso. É isso. Assim, é muito limitado. Isso. E justamente porque esse olhar do lado Humano, né? De humanizar Isso. toda essa relação com o dinheiro. Peraí, mas o porquê de tudo isso, de Uhum. entender qual a motivação daquela pessoa, o que aconteceu, o que busca, Exatamente. né? Então, de traçar aqui, por isso que eu falei que minha cabeça tá Tá aqui. que a gente tem Tá que borbulhando. Assim, pegar o nosso processo ainda especializar ainda mais. Nossa, não, tem muita pessoal, coisa. a gente vai amadurecer, Vai. vamos estudar. Tem isso muitos é Vamos muita estudar, caminhos. você coisa. gosta de estudar. E eu materializo. Mas a tem gente muita vai- coisa. Vai montar. E depois que a gente terminar dos signos, eu aprofundar quero muito. até falar um pouquinho mais de Sol e Lua, que a gente vai trazer aí Isso. pai e mãe, que eu vou explicar mais. Ih, Tem muita conexão. Gente, tô vendo que nós vamos fazer vários podcasts, mas vamos lá, Vamos então. lá. Show. Passando Agora, do Escorpião, a gente vai para Sagitário. Sagitário. Bom, Mamães. Sagitário, É, A mãe minha dele e é a a minha. dela. É. Sagitário tem uma alma muito livre, né? Então, também é um buscador, mas no sentido, mais do sentido da vida, né? Então, por isso que o Sagitário também gosta muito de viajar, conhecer outras culturas e ter um entendimento humano, a questão da fé, de como entender a vida de uma forma melhor. Uhum. E o Sagitário lida muito bem, ele é um pouco mais flexível, assim, no sentido de não ser tão apegado às coisas, a lugares, principalmente, mas ele é apegado aos valores, né? Então, ele fica sempre nessa busca por algo maior. Mas ele é meio gastão, não é? Paula? Também, porque se ele quer, principalmente, né, nas viagens, Eu acho assim, às vezes o sagitariano, não é nem digo assim na viagem, mas assim, Eu acho que ele tem um permita-se elevado. isso. Então, Isso, o é regente, isso aí, o regente de Sagitário é Júpiter, né? E Júpiter fala de expansão. Então, se o Júpiter estiver bem ativo ali, ele vai para o excesso. Pro excesso. É o planeta mais positivo, que fala muito também de prosperidade. Então, o sagitariano já vem com esse plus aí do Júpiter, de justiça, mas ele extravasa muito no excesso. E aí é aquela coisa, né? Gasta muito em festa, em Sim, viagem, coisas balada, também em boas da vida, amigos entendeu? e tal, e tem churrasco, não é? É. Então, assim, Sagitário, continua. Isso é bom, faz bem. Mas, sabe? Calma. Calma. Equilibra. Tudo tem que equilibrar, né? Não tem Equilibra. jeito. Fala pro pessoal. Viu, mamãe? Viu, mamãe? Viu, Dá equilibradinha. Só corrigindo, né? eu falei que é de ar, mas é de fogo. É de É fogo. que tem muita ligação aí com essa questão da busca, tá? Tá. Então tem a parte do fogo também desse movimento que o sagitariano precisa, tanto da parte social, quanto de Isso é, conhecer minha mãe é. coisas e estar em lugares, tá? Então É. esse movimento. A minha mãe é Sagitário com ascendente em Ares. Então... Eu vejo minha mãe muito na questão da sabedoria, né? mas porque os valores valores. da vida são bem importantes para o sagitariano. É. Essa busca. Então, ele sempre também vai para um caminho mais alternativo, de entender ancestralidade, outras coisas, para chegar aí num equilíbrio. Mas eu falo que o sagitariano é que leva a vida bem mais leve do que todos os outros signos. Sim. Ele geralmente é low bem, profile. bem É. leve.
E aí chegamos Agora a... chegou. Capricórnio. ao Isso Capricórnio. aí não tem segredo. Tem segredo? Começamos pelos defeitos. Não, não, defeito e também pode ser Depende uma... do ponto de vista. A teimosia. Teimosia? Teimosia. Oh, não, isso não é. Essa parte É obstinação, não é teimosia, é Isso. obstinação. É tudo a forma como você lê, Exatamente. né? Simples. E sempre Capricórnio tem ligação com o dinheiro. É uma preocupação, assim, realmente, de traçar um plano, de não ter nenhum tipo de excesso, de ter um controle. E aí até ele sofre, né, em função disso, porque tem hora que sufoca um nível de estresse, de preocupação, do que vai acontecer no futuro, né? Então, ele trabalha muito, o foco muito é no trabalho e no dinheiro mesmo. E no cara lá do planejamento Exatamente. e cuidando do dinheiro. É. É É tenso. isso. É tenso. É tenso. Mas eu acho que... E uma coisa que é curiosa no Capricórnio, né? O Capricórnio, ele é um novo velho, um velho novo. Sim. Né? Porque também eu senti... Bom, eu conheci o Mário, ele tinha 20 anos, né? E aí a gente começou a namorar e tal. Então, olha só, hoje, né? Ele já tem 47. Hoje... Tá, não era pra Vocês contar. sabem, Não era pra contar. gente, corta. Não, mas hoje ele tá muito diferente do que quando ele era um jovem novo, um jovem velho. Agora ele tá ficando um velho mais novinho. Então, É isso engraçado também, a isso, explicação é pelo planeta, que a regência de Capricórnio é o planeta Saturno. E o Saturno, ele é muito rígido, ele é quem cobra aí a nossa vida, que põe algumas travas. E ele só ameniza depois da maturidade. Então, tem os ciclos de Saturno, que é um planeta mais lento, e com o tempo você consegue entender as questões que são mais difíceis e muda. Porque a gente isso. precisa entender, a gente só isso. demora um pouquinho mais que os outros a entender as coisas. Mas a gente entende e depois Exatamente. fica tranquilo. É Mas tudo isso. como você interpreta. Mas assim, a determinação de Capricórnio é exemplar, né? É Sim. um foco realmente, Sim, foco é Eles são foco bem total. a palavra. Foco total. E aí, estamos Aquário. finalizando agora. Aquário. Aquário. E aí? Bom, Aquário tem uma visão muito, a gente fala, futurista. Então, os assuntos todos, por isso que a gente fala da era de Aquário, né? Que a gente entrou de fato, e o ano que vem, que o Aquário entra e a gente fala na regência de Plutão, fica por 20 e poucos anos, e a gente vê toda essa movimentação, né, agora dos chats. Inteligência artificial, isso é muito aquariano, né? Muito aquariano. Então, a gente está vivendo isso. Então, o Aquário fala de coletividade. Então, são assuntos também que vão impactar em toda a humanidade. Assuntos mais polêmicos, causas. Tipo, né? OVNIs também, né? Tudo, Porque isso exatamente. Esses que está se falando mais muito. polêmicos, tem muita ligação aí com Com o Aquário. Aquário. Então, a pessoa, né, o aquariano com o dinheiro, ele pensa muito no futuro. Então, ele pode pensar no investimento ou em apostar, né, de repente, em inteligência artificial, em coisas... na pandemia, por exemplo, né, de vir para o universo online, de quebrar algumas barreiras, né, sair do isso tudo offline, muito tudo muito aquariano, aquariano, muito aquariano. E o aquariano, eu falo que, como ele tem esse pensamento futuro, às vezes ele não é tão entendido, porque ele tem algumas crenças muito definidas. E ele tem preguiça às vezes, de uma conversa, falar, essa pessoa nem tá entendendo o que eu tô falando, ou é muito conservadora e não vai rolar. Né? Então, por isso que fala, ele é egoísta, ele vive no mundo dele. E é isso, porque se ele não consegue se encontrar ali num roda grupo, de amigos, ele sai se fora. isola. Ponto. Eu brinco que o aquariano sempre é do contra, né? A galera fala, vamos comer comida japonesa. Ele fala, mas hoje que eu queria comer churrasco. Aí todo mundo, tá bom, vamos comer churrasco. Não, mas aí eu acho que é melhor a gente comer japonês. Ele tem essas crenças ele é muito fiel às crenças, aos ideais, né?
E, ao mesmo tempo, ele é muito colaborativo, ele pensa, e não Na só coletividade. na coletividade, na humanidade. O que eu posso criar, principalmente criar coisas novas, parte muito aí dos aquarianos. Uhum. O que eu posso desenvolver para que a humanidade viva melhor, que tenha bem-estar, ou algo à saúde, ao meio ambiente. Legal. Os ativistas aí são aquarianos. São aquarianos, na grande maioria. Legal. Legal, né? E aí, vamos agora para peixes. peixes. Peixes é o último? É o último. Isso também é bem simbólico, né? Lembra que eu falei que Áries, ele tem esse dom da iniciativa, que ele é o primeiro do zodíaco. E o pisciano falam que ele é mais evoluído, no sentido até espiritual, porque ele já passou por todo o ciclo dos 12 signos. Então, ele tem um pouquinho de cada um. Só que daí ele traz a sensibilidade Exacerbado. master em excesso. Que isso, né, no ponto positivo, ele é muito criativo, tem essa percepção principalmente para as artes, para a música, para a dança, tudo que é ligado às artes, o pisciano... Para espiritualidade. Espiritualidade, né, as terapias holísticas. Então, é um caminho aí do pisciano. Do pisciano. E também, né, ele se doa muito. Então, atividades ligadas à saúde, medicina, também tem tudo a ver com o pisciano. E aí, quando a gente fala de dinheiro, pisciano, é o seguinte... Pisciano, entenda que para você fazer tudo isso, né? Cuidar da sua espiritualidade, cuidar das outras questões, cuidar das pessoas, você precisa Precisamos do dinheiro. do dinheiro para ser o meio. Pega o dinheiro dele e ele... Ou ele não cobra, sabe? O dinheiro é um meio para você realizar tudo isso, né? Então, o dinheiro, ele vai estar aí e é importante que você saiba lidar. Eu também sempre brinco que o pisciano é aquele que tá no shopping, na hora de pagar a conta, que ele percebe que ele esqueceu a bolsa em casa. Ah, sim, também, né? Porque ele fica com pensamento em dois universos. Nossa, esqueci em casa a bolsa, isso é tão comum, acha dinheiro dentro do bolso. Não, agora eu vou falar do meu caso, né? Que eu gosto de trazer. Eu tenho lua em peixes na casa do ganho de dinheiro. Porém, meu regente do mapa, tudo é em Urano, que eu preciso sempre ter esse papel de transformar. Então, eu tenho que, né? Como eu vou integrar isso para o ganho de dinheiro? Se deixar também, eu vou fazendo para todo mundo. E vai ficando. Aí vai, entendeu? A dificuldade em cobrar, é um ponto... E é difícil de lidar com isso. Eu tenho peixes no meio do céu. Então, a Dan também tem esse propósito também espiritual muito grande, né? Tem que ajudar as pessoas de alguma forma. Então aqui é conscientização. Exatamente. Que pra gente prosperar, a gente precisa do dinheiro. Até porque também, pelo menos numa visão racional, se você não tem essa remuneração, você vai chegar um momento que você vai se sentir desvalorizado. Exatamente, isso. E aí pode gerar uma melancolia aí, eu tô fazendo tudo isso. E aí ele se sente incapaz, e tem vários pontos psicológicos. O pisciano vai tudo na parte psicológica, das emoções, né? Então, e além dos signos todos, a gente tem que avaliar os planetas, né? E na mandala astrológica, a casa 2 representa o dinheiro. E a casa 2 também trata da nossa infância, até o 7. Tá. Então, também a gente carrega as referências familiares de pai e mãe. E na astrologia, o Sol representa o pai, o nosso lado masculino. E a Lua, mãe. E a Lua, o feminino, né? E a mãe. E o quanto a gente também traz de ancestralidade, de padrões. Então, é muito comum, por exemplo, identificar um mapa em que a pessoa precisa ser rompedora, fazer coisas diferentes, e a família cobra muito uma estrutura tradicional. Certo. Então, e a pessoa quer honrar, né, o pai e mãe. Então, dependendo da posição do Sol, ela tá só olhando para o pai, fazendo aquilo que agrada o pai, e não consegue integrar o dinheiro.
né? E aí a gente entra um pouquinho na questão da constelação familiar, Total, né? por isso que eu falo que tá tudo muito ligado. Muito ligado. Né? Então, várias pessoas que fazem o mapa, eu falo, vai pra constelação, porque está no padrão da família. E muitas vezes a falta do apoio e da relação com o pai e essa conexão, essa estruturação do pai, faz com que a pessoa não consiga botar projetos em pé. Porque Exatamente. você precisa dessa energia do pai para você. É a força do masculino. É a força do masculino, para você Exatamente. estruturar. Isso. Né? É isso. E às vezes até você está se utilizando da força do feminino, porque. Veja só, a gente está falando de energias, feminina e masculina, homem e não mulher. homem e Isso. mulher. Isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes a mãe é a que está fazendo o papel. Não, e hoje, do pai, depois até a e gente ao vai falar do contrário. curso, mas as mulheres estão muito na energia do masculino, né? Assumindo vários papéis e as energias estão distorcidas, né? Uhum. Então, basicamente, todo mundo tem a energia do masculino. E a energia da lua é aquilo que também representa o que nos acolhe. Então, tem a ver com propósito e tem a ver com ganho de dinheiro. Entenderam, pessoal? Então, a gente fica só no masculino, só pensando no dinheiro, a gente não vai colher os frutos. Os frutos. Na verdade, ele não vem. Exatamente. Mais ou menos isso. É isso. Eu trabalho, eu até posso Isso. construir. Mas isso não me gera o dinheiro que eu mereceria. Porque também você não se acha merecedora. E essa energia distorcida, a gente precisa equilibrar. Equilibrar. Ou precisa distorcer? Não, equilibrar. Precisa equilibrar. Então, é nessa mesma linha, nessa mesma evolução, só que de uma forma, sei lá, mais tranquila, mais... Isso, porque quando você fica explicitando só... o papel. Quando você fica só no masculino e não integra, o que a gente falou, daí sempre você pode ter o dinheiro, você pode estar trabalhando compulsivamente, cuidando da casa e tal, mas não deixa não recebe, né, o retorno, né, porque você está só ali no masculino, né, então até do seu momento de autocuidado, de autoconhecimento, do seu processo espiritual, aí entram várias questões, né, e entendendo um pouco da astrologia, é possível identificar se você está mais na energia masculina ou feminina. Existe até uma pontuação que a gente fala energia ativa e receptiva no mapa. Então, às vezes eu pego um mapa, por exemplo, de uma mulher que está totalmente na energia ativa do masculino, quando ela tem muito fogo, né? Então, é usar isso da maneira que vai, né, trazer a felicidade, o reconhecimento para a pessoa, não só... Não é desconectada essa energia, porque mas às vezes essa mulher até ela não consegue se conectar com um homem, com um companheiro, né, e ter essa relação saudável por conta desse desequilíbrio da energia. Exatamente. Porque, obviamente, não, são duas questões. Energias iguais, elas se repelem, elas não se conectam. Exatamente, não tem integração. E a parte da hereditariedade, né, que trabalha a constelação, foca nisso. Foca nisso, nas crenças, na verdade, né, dos padrões familiares. Os padrões familiares. E no individual, o seu workshop é nessa linha? O workshop eu vou trazer... Só me compre. É ou não é? Antes, que eu quero fazer uma pergunta antes de gente falar do workshop. Tem a ver com pai e mãe, com essa base de sol e lua, na verdade. Eu vou partir da astrologia e vou trazer mais da energia do feminino, da lua, para que todos, né, consigam integrar mais aquilo que acolhe de acordo com o signo, com o planeta, analisando a mandala de cada um. E aí, porque antes da gente aprofundar e falar do workshop, eu queria perguntar, Paula, como você chegou até aqui com tudo isso? Caminhada, hein? Bom, eu comecei com a publicidade, né? Fiquei bastante tempo nessa área. E eu falo que sempre a comunicação está de alguma forma aí presente, né? Através das mídias sociais e dos projetos. Depois eu queria ter um outro negócio. Na época começaram os sites, né, o e-commerce, e aí eu criei uma marca, né, a Pano da Sorte, de produtos ligados a
mensagens positivas, Uhum. acessórios ligados a isso, a sorte, proteção. E nisso eu fui estudar vários assuntos até para poder criar as peças. A astrologia eu já gosto desde a adolescência, mas eu me aprofundei mesmo a partir da criação da Pano da Sorte. E aí outros, né? Eu fui estudar o reiki, pedras e esse universo foi, holístico holístico. todo, né? Daí na pandemia, as pessoas começaram a pedir muita ajuda. Eu tive que também estudar mais e... Foi um momento que a grande maioria parou para uma autoavaliação, né? E eu Reflexões via muitas sobre... crises realmente de ansiedade. Então, a pessoa desesperada, o que eu faço? Não tô bem. Uhum. Então, eu entendi também. Na verdade, eu já tinha identificado antes esse papel mais da ajuda, né? Ir além. Até na publicidade, eu trabalhava com atendimento, querendo ou não, você é uma psicóloga, Ah, sim. né? Oh. Então, acho que sempre esse é o meu papel. Assim, eu preciso ajudar, te passar algo positivo. Então, eu sabia que em algum momento essa parte mais espiritual chegaria. Eu comecei através dos produtos, mas daí eu entendi. Eu falei, universo, ok, eu vou começar a atender com as terapias, né? E a astrologia, eu falo que ela é muito completa. Então, você consegue aí trazer... Inclusive, são anos e anos de estudo, não são, Paula? Nossa, ainda continuo. Eu sempre fico na reciclagem, porque cada hora aparece uma coisa. Agora eu tô vendo muito a parte da astrologia com as doenças, que tem tudo a ver também. Tem muita coisa. Tem muita Tem coisa, muita né? coisa, E acho que, assim, foi bacana esse podcast, porque apesar de nós focarmos aqui no dinheiro, né? Na questão dinheiro e alguns comportamentos relativos ao dinheiro, mas o que eu acho que é importante é desmistificar a astrologia, Isso, né? exatamente. Que é uma ciência, É, tá? Existem estudos aprofundados, é uma ciência milenar, exatamente. né? Então não Não tem a estamos ver falando com que religião, né? Eu gosto de isso, pautar. exatamente. Então isso é muito importante, né? Nós estamos trazendo um conhecimento que é milenar, né? E que de uma certa maneira foi muito mal comunicado, digamos Isso. assim, para as pessoas, tá? Então o objetivo é desmistificar isso. Então acho que isso é muito importante. Né? Eu falo quando a gente entende, né, o poder aí da lua, por exemplo, em relação às marés, né, às águas. As gestações. Exatamente. E Né? a gente tem, né, nosso organismo é basicamente água. Sim. Então, conforme a movimentação da lua, e ela se movimenta semanalmente. E aí, se a gente aprofundar mais no signo, no planeta que está conjunto, aí a gente já consegue ter uma direção, assim, muito grande do caminhar da vida. Aí. E aí os homens param de achar que as mulheres são mulheres de fases. Né? Mas nós somos. Todos são. Nós somos. Todos, Todo mundo são de fases. Aí é que tá. Outra desmistificação, né? Nós, mulheres, temos a energia feminina e masculina, e os homens também têm energia feminina e masculina, tá? Que precisam se equilibrar, né? Para que na gente e neles. Então, acho que assim, são muitas questões aqui que a gente vai ter que trazer você. Isso, tem que desconstruir. Tem que desconstruir. Exatamente. É falar que tem a ver a astrologia com o financeiro, ou tudo. com o relacionamento, e tem tudo a ver. Tudo. Então, do material Pano da Sorte, aí você... Aí comecei com a parte terapêutica, comecei a atender. Terapia com... Eu tive bastante receio, assim, no início, porque é uma responsabilidade, né? Sim. Mas daí me aprofundei mais e agora astrologia, terapia, meditações. Eu mergulhei no universo, deixei tudo lá do corporativo, da publicidade. Então, na TP, você pega... Eu trabalho com mapa astral. Aí eu trabalho também com revolução solar, que eu consigo identificar a partir da data do aniversário do ano, como vai ser o caminhar deste ano até o próximo aniversário. Baseado... Porque eu falo que a astrologia, assim, no dia do seu aniversário eu vou lá e tiro uma foto do céu. Ou no dia do nascimento. E eu vou interpretar essa foto, que daí forma a sua mandala.
Então, a revolução, eu consigo identificar a energia do ano e dar um direcionamento em todos os aspectos. De autoconhecimento, de dinheiro, de relacionamento, de trabalho, de rotina, de saúde, tudo isso através da revolução solar. Depois tem um outro trabalho que chama sinastria, que faz a combinação. Então, eu pego o seu mapa e o mapa da Dani e eu vou ver como se Legal, hein? complementam. Interessante, Isso não interessante. só para casais, mas você pode fazer com sociedades, com empresas, Isso, parcerias. Relacionamentos. Exatamente, relacionamentos. Isso é né? muito importante também, É. entender que essa sinastria não é só para pessoas e sim para empresas Isso. ou até para uma constituição. É, Se as pessoas pensassem nessas coisas antes de Exato. decidirem ser sócias, né? Ajudava muito. exatamente. E Ajudava eu gosto, assim, de relacionar. Então, no mapa astral, antes de começar o mapa, eu faço a numerologia, que também sempre está muito integrado à essência da pessoa. Então, você pode usar isso, por exemplo, para abrir uma empresa. Já identificar a data, o número através do nome. E também ver o mapa astral no dia da abertura. Também tem um caminho, Entendi. né? Tanto para fazer um Pessoal, diagnóstico como um plano. Isso, como um plano. Principalmente o Boa. plano, né? E além disso, eu atuo também com terapias como o reiki xamânico, que é mais de equilíbrio, que a gente trata do espírito, da mente, das emoções e do físico, né? Como um alinhamento, como um alinhamento. aí, com meditações. Meditações. Constelação também? Constelação não, mas eu sempre no mapa, entendendo um Ah, pouco, a eu já gente direciono. não adianta, Né? né? Eu não sou É. consteladora, sou psicanalista e terapeuta em inteligência emocional, mas Tem muita não coisa. tem jeito da gente não esbarrar na Exatamente, constelação. é. Não tem jeito. Exatamente. Então aí chegamos ao workshop, que vai É isso. será dia Conta um 21. pouco desse 21 workshop. de junho. Vou falar da astrologia eu feminino, nessa energia da lua. Então, cada participante eu vou analisar a lua para mostrar o que integra, né, de propósito principalmente, o que faz sentido na vida daquela pessoa, mas sempre, né, associado aí a pai e mãe, a sol e lua. Então, eu vou explicar aí um pouquinho dos arquétipos, dos signos, né, para que a pessoa consiga absorver isso, mas principalmente fundamentar essa ideia da lua, das fases, para que a pessoa traga isso no dia a dia, né, e encontre caminhos, Tá. para ter abertura até na prosperidade, das coisas que fazem sentido, das relações. Online ou Online. Então Isso, online. online. Então, pessoal, do Tem o link Brasil na todo bio. e de fora do Brasil. Online, dia 21 de junho. vai ser pelo Zoom. Pelo Zoom. E aí, como Então um lá bônus, ao vivo, a Paula ao vivo com vocês. eu vou deixar lá na plataforma também algumas meditações, então vai ficar gravado, a pessoa vai ter o conteúdo aí por um tempo. E a inscrição, o link está onde? Na bio. Na bio de aqui na quem? bio, Qual- minha. Então perfil? fala. O meu é Paula Micai, @PaulaMicai. Lá tem tudo, eu sempre coloco dicas de meditação. Micai é com C, tá? M-I-C-A-I. Uhum. Tá? Então, Paula Micai, Isso. link, se inscreva, workshop 21 de junho. De junho. Astrologia feminino. Aí, além disso, Sensacional. tem o perfil Astrologia da Sorte. Sim. E para os produtos que eu continuo, Pano da Sorte, com temas também de signos e Isso eu energia. ia perguntar se o Legal. pano da sorte estava Tá ativa continua também. como material pano da sorte. Então, hoje, assim, no meu pessoal, eu coloco mais dicas, falo de alguns assuntos ligados à astrologia, espiritualidade, relaxamento, meditação. Olha que Tem legal. bastante se coisa. alimentem, Tem bastante pessoal. coisa. Bom demais. E é isso, Paula. Ai, muita coisa. Infelizmente, olha, nossa, voou o tempo aqui e por mim a gente ficaria aqui um tempão, que é muito Tem bom. muita coisa, né? Muito bom, foi muito Olha, bom, muito- Mária, a muito minha interessante. pergunta agora, eu consegui acessar um pouco o lado mais racional do capricorniano? Total. Não, eu tô aqui, a gente Essa é a pergunta. vai evoluir a nossa metodologia. Já tem E- muita coisa. Não, nós vamos conversar. Sim. Contamos com você. Sim, Podem e olha, contar. eu quero fazer uma pergunta que agora veio a curiosidade.
existe. Como é que você consegue enxergar no mapa astral se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma tendência a ganhar na loteria, ela tem tendência a ser uma pessoa, não vou nem falar milionária ou rica ou pobre, enfim, isso tem- é tudo muito conceitual. Eu quero dizer assim, se ela De tem se dar bem com o Abundância. dinheiro. isso, se ela abundância. tem uma tendência a isso, existe algum signo ou alguma casa? O planeta principal para isso é Júpiter. E se Tá. ele estiver na casa 10, lá no alto do mapa, a pessoa, assim, nunca vai ter problema com dinheiro. Deixa eu ver. Nunca vai ter. Olha aí o seu, olha aí. Então, Todo Júpiter mundo... na casa 10 ou no meio do céu. E esses signos que são mais ligados ao dinheiro, então, Capricórnio, Touro, Virgem, no meio do céu, traz mais essa energia do dinheiro, Ah, tá. de terra, né? É. Então, O meu é já- espiritualidade. É, O meu é espiritualidade. peixes. Meio do céu. Peixes. Aí. Que mais você falou? Casa 10? Júpiter. Júpiter. Deixa eu ver. Meu Júpiter é em Capricórnio. Meu Júpiter Então, é em bom, porque, Capricórnio. assim, é um Mas é planeta... na casa 7. Então, daí por isso que você está aqui, como que é? Casal Educação Financeira. com o Mário, porque Ah, Júpiter, na casa 7, fala de relacionamento. Sei. E assuntos ligados ao dinheiro, que une vocês. Olha, tá vendo, E, gente? pessoal, E nós o estamos seu, aqui por Mário? acaso. Nosso propósito não, Ó, a gente fala que a gente veio através de uma jornada, que a gente identificou um propósito de ajudar as É pessoas a se isso, gente, equilibrarem no financeiramente, mapa mas da muito mais Dani, que isso. Tá no meu Principalmente, mapa, principalmente. Já estava escrito. E também, assim, na casa do dinheiro, né? Eu falo que a Lua, por mais que ela traga uma certa... Que a Lua, no aspecto negativo, ela pode gerar uma instabilidade, né? Uhum. Porque ela tá ligada às emoções. Porém, a Lua fala de prosperidade. Por isso também o workshop. Para você integrar a sua Lua. Integrar a abundância na sua vida. E desmistificar a Lua, né? Porque a Lua sempre foi muito Exatamente. ligada à obscuridade. Não. A A Lua fala que ela é abundância, ela é prosperidade. Então, por isso que a gente tem que estar muito conectado à Lua. E conectar a Lua é se conectar ao feminino. o meu é virginiano. Então, Mas é bom, porque bom. isso traz esse aspecto mais do dinheiro, do planejamento, já que você tem outros signos mais do ar, o meio do céu em peixes, então traz um pé no chão. E o seu? E a sua Lua? Mário, vê aí. É em escorpião. É em Mas escorpião? para ele é bom, É. porque daí também ele sai, apesar que o escorpião sofre um pouco com as questões aí internamente, mas traz um pouco de água em tanta terra. Porque ele tem bastante terra. E deixa eu ver o Júpiter dele. Júpiter em Áries. Então, isso traz muita produtividade. Muita produtividade. Meu nome é Até trabalho. excessiva. Ele Meu nome é meu trabalho. nome é trabalho. Então, e uma cobrança exagerada também. Assim. Vendo? Mas É o eu falo- Júpiter, a culpa é do O Júpiter. que é importante minha. também, né, eu falo na astrologia, algumas pessoas se apegam muito a esse ponto. Então se não tá ali, eu não vou ter dinheiro. Não é isso. Viu, gente, também. não é Por isso isso. que eu fiz essa pergunta que é para Paula E explicar. também, eu sou do signo tal, então eu não tenho essa característica. Mas, porém, você tem que analisar o restante Sim. para integrar isso. Porque, na verdade, nós temos todos os signos. E cada um em uma situação da vida, em uma posição de casa astrológica. Então, né? pessoal, Então, não vamos tem fazer um mapa essa. astral. E principalmente, não tem essa de que, eu não tenho o signo do dinheiro. Então Eu nunca vou ter dinheiro. nunca vou ter Isso, dinheiro mesmo. exatamente. Não é isso, não é isso. tá? Não é isso. Mas é explorar, né, os recursos, os talentos de cada signo, né, os diferenciais. Tem Show. muita Show, coisa. Paula. Ó, Não, a gente... gratidão mesmo, porque foi olha, Eu que agradeço de Ó, poder eu falar vai desse ter que assunto. trazer, ó. Eu saio com outra mentalidade, Aí eu já fiquei principalmente, feliz. é isso aí. e principalmente para movimentar nosso propósito É, para evoluir, É. para É isso entregar aí. cada vez mais, para Acho que a apoiar gente tem que cada sempre vez melhor. pensar em algo maior, né? Como vocês falaram aqui, não é só o dinheiro. sim. E a gente não E- conecta com pessoas por acaso. Com Né? certeza. A gente está É, numa nada por uma acaso. constância união de forças, né? Exato.
para transformar aí esse mundão. De colaboração, né? De propósito, de É isso ajudar as aí. pessoas, de levar algo, né? Se fizer sentido para alguém, estou feliz, Com certeza. né? Então, olha só. Hoje a gente encerra esse episódio aqui, mas eu vou dizer o seguinte, que os signos e o dinheiro com a Paula Micai foi episódio 1. Ou seja, vamos ter outros vários episódios aqui com a Paula para a gente falar e aprofundar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Aqui no nosso podcast vai existir um link do workshop da Paula, caso você se interesse. E assim, não deixe de curtir, de compartilhar e principalmente de nos acessar também no Instagram, no perfil Casal Educação Financeira, porque nós estamos aqui para apoiar você e todos aqueles que você trouxer junto com você na sua jornada em ter uma relação muito mais estável, próspera e saudável com o dinheiro. Então nos acompanhe. E dia 21 de junho, workshop, não perca. Acesse lá, Paula Micai. E nos vemos no próximo episódio. Gratidão.